Vamos começar, gente. Então, muito boa noite, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Eu queria dar as boas-vindas para os fundamentados do nosso Brasil e para quem é de fora, para quem está chegando aqui pela primeira vez ou para quem já tem a carteirinha oficial da FICTI. Nós estamos no ar com mais uma edição do nosso Atenção aos Fundamentos, o programa que fundamenta você para trabalhar dentro da terapia intensiva e descomplica o seu plantão. Meu nome é Elizabeth Cunha, eu sou criadora da FICTI e especialista aí há mais de 6 anos em descomplicar o plantão da galera. E a minha missão de vida é justamente ajudar fisioterapeutas a dominarem a terapia intensiva e faturarem pelo menos R$ 6.500 por mês. E a gente está entrando aqui, começando nossa Atenção aos Fundamentos de hoje, nosso programa de número 27, se eu não estou enganada, que eu sempre me perco nos números, falando exatamente sobre o que o fisioterapeuta precisa saber para o round multidisciplinar. O que é fundamental? Então, assim, vamos começar pelo começo, né? Porque tem gente que tem experiência em terapia intensiva, tem pessoas que não têm, então eu quero explicar primeiro o que é o round. Porque às vezes eu vejo os alunos assim, quando chegam para as primeiras aulas, e aí eu falo assim, não, porque no round aí tem aquela carinha de mormaço, né? Que faz assim, ó. O round multidisciplinar, ele nada mais é do que uma reunião onde os profissionais que assistem aquele paciente dentro da terapia intensiva vão discutir o caso deles. Vocês já devem ter ouvido falar assim, porque fez uma junta médica. É como se fosse uma junta, só que dos profissionais que trabalham ali naquela assistência diária do paciente para a discussão do caso. Então você vai contar a história dele, de como ele chegou até ali. Você vai explicar como ele está naquele momento, como é que foram, né, as últimas 24 horas, o que aconteceu com ele, o que tem de relevante para ser falado. E por que é importante, né, o round? Porque o round, como o nome diz, ele é multidisciplinar. Então você tem ali diversos profissionais passando a sua impressão daquele paciente. Então você tem a apresentação do caso, né, e aí você vai ter o olhar de cada especialidade que está tratando aquele paciente. Então você tem uma visão que a gente chama de uma visão holística, uma visão 360 graus, ou seja, uma visão em que eu vejo aquele paciente em diferentes aspectos. E aí, quem é que faz, né, parte do round multidisciplinar? Isso varia muito de unidade para unidade, de CTI para CTI, de unidade de terapia intensiva para unidade de terapia intensiva, de quais profissionais você tem ali envolvidos, mas em geral, no mínimo, você tem o médico, o fisioterapeuta e o enfermeiro ali naquele processo. Por que isso? Porque isso é a equipe mínima que a gente encontra em 99% dos hospitais que tem terapia intensiva. Em alguns hospitais, deixa eu silenciar aqui, gente, peraí. Em alguns hospitais, você vai ter a presença de outros profissionais, como, por exemplo, o psicólogo, o dentista, né, que em alguns hospitais você tem a odonto passando ali para ver aqueles pacientes dentro da terapia intensiva, você vai ter o fonoaudiólogo, você vai ter o nutricionista, você vai ter o profissional da farmácia, você vai ter o pessoal do serviço social, você pode ter o pessoal da CCIH. Então isso varia muito de organização hospitalar para organização hospitalar, mas pelo menos o médico, o fisioterapeuta e o enfermeiro vão estar presentes. E aí, em muitos dos casos, você vai ter o rotina dessas profissões presente. O que é o rotina? Você tem um profissional plantonista, que é aquele profissional que cada dia, em tese, você tem um lá. E você tem o rotina, que é quem coordena o cuidado daqueles pacientes em cada especialidade. Você tem um rotina médico, um rotina de enfermagem, um rotina da fisioterapia. E aí esse profissional, na verdade, ele é o elo de ligação com todos aqueles outros profissionais. Senão a gente perde uma coisa que a gente chama de continuidade do cuidado. O que é a continuidade do cuidado? Eu não posso chegar, por mais que eu seja um super fisioterapeuta, a minha equipe toda seja super fisioterapeutas, se não houver uma comunicação para continuar o que está sendo feito com aquele paciente, a reabilitação dele vai ficar prejudicada. Então você precisa ter um olhar que passe os dias e veja a evolução daquele paciente. Então você vai ter o médico, o fisioterapeuta, o enfermeiro, rotina, fazendo esse elo de ligação entre os plantonistas. Aí a continuidade do cuidado pode se expressar da seguinte maneira: pô, o paciente chegou, ele está com dor, 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 ele está com d
ontem a gente fez a titulação desse paciente, a titulação da PIP. Achou a best PIP desse modo. E aí a gente deixou isso lá. Beleza, no dia seguinte fala assim, eu mudei a PIP do paciente. Não, mas aquela PIP era a PIP que estava titulada, ele ficou bem com aquela PIP ontem. Ele descompensou porque ele fez um broncoespasmo severo. Então, entende? Por mais que a gente fale assim, mas isso tem que estar no prontuário. Quanto mais ferramentas você tiver para poder promover essa continuidade do cuidado, mais segurança você tem que esse paciente vai estar sendo bem assistido. E o round tem um papel fundamental nisso. Porque quando a gente diz passar o round, né? Quando você passa o round de algum paciente, você discute os últimos dias dele. Você traz para a roda de discussão ali o que aconteceu com ele nos últimos dias, o que aconteceu nas últimas 24 horas, como é que esse paciente estava, o que ele teve de evolução, o que foi feito de conduta. Então o round ele é extremamente importante para a evolução desse cuidado, né, dessa atenção com o paciente. Então, como eu falei para vocês, quem a gente tem ali de mínimo, né? Você vai ter o fisioterapeuta, o enfermeiro e o médico. Às vezes você tem um técnico de enfermagem presente, mas não é comum. Geralmente o enfermeiro, ele tá ali representando essa classe da enfermagem. Quando você tem a fonoaudiologia, é extremamente importante. Por quê? A Beth nem sabia que tinha fonoaudiologia na terapia intensiva. Pois é, não só tem, como eles têm um papel fundamental para os pacientes, principalmente na ventilação mecânica. Após o desmame, então, é fundamental. Esses pacientes, quando evoluem para traqueostomia, ou então os que são estubados, a avaliação da fonoaudiologia para a reabilitação da deglutição desse paciente, por exemplo, para evitar que esse paciente broncoaspire, é importantíssima, né? Então eles têm um papel muito importante dentro da terapia intensiva, mas infelizmente nem sempre a gente encontra esses profissionais disponíveis, ou nem sempre você tem um número adequado de profissionais para a demanda do setor. Você tem a psicologia. E aí a psicologia, as pessoas falam, mas não sabia que tinha psicólogo dentro do CTI. Cara, não só tem, como ele é um grande aliado da fisioterapia. Sabe aquele paciente que você chega no leito e fala assim, não quero sair, não quero sentar, não quero andar, porque nem todo paciente está em terapia intensiva, ele está sedado, né? Vamos combinar isso. E aí a psicologia, quando faz um trabalho em conjunto, ajuda a gente nesse processo de cuidar dessa atenção do paciente para a própria reabilitação dele, fazer com que ele entenda que ele precisa cooperar, que isso é melhor para ele, e entender o que está por trás dessa negativa dele de fazer a fisioterapia. Por exemplo, o paciente pode se recusar a tomar banho, porque ele pode estar tão deprimido que ele não pode tomar banho. E tem determinadas unidades de terapia intensiva que o paciente tem a possibilidade de tomar banho no chuveiro. Isso varia muito de hospital para hospital. Então, é uma função também extremamente importante. O pessoal da farmácia, quando está presente no round, ele traz pra gente uma visão medicamentosa mais ampliada. Às vezes não tem determinado medicamento no hospital. E isso é público ou privado, tá? Nem todo hospital particular vai ter todas as medicações que os médicos gostariam para os pacientes. Então, mas essa medicação não tem, pode trocar por essa. Ou então, o que acha de começar isso para o paciente? Então, entra nessa questão farmacológica de uma maneira muito importante quando é possível a gente ter o farmacêutico. A CCIH é a Comissão de Controle de Infecções Hospitalares. Quando você tem um representante da CCIH participando do round, isso ajuda muito no combate daquelas infecções que são específicas daquele hospital, porque você tem bactérias específicas para cada CTI. Então, eles ajudam, a gente chama isso da flora do hospital, né? Então, o que tem ali que geralmente pode infectar os pacientes? Como é que trata? Será que não é melhor trocar um antibiótico? Então, você tem a CCIH ali mais atuante, principalmente nessa questão da infecção hospitalar. Aí o dentista também, que é uma outra profissão que poucas pessoas sabem, que entra na terapia intensiva. Cara, muitos problemas que a gente tem de pneumonia associada à ventilação é por conta de problemas orais, né? Problemas na boca do paciente, infecções ali. Às vezes precisa arrancar um dente do paciente. Às vezes acontece de quebrar um dente na intubação. Infelizmente, isso ainda é uma realidade, né? Quanto mais experiente a equipe, menos isso acontece, né? Porque isso é uma iatrogenice, é um erro.
Mas às vezes acontece. Por exemplo, aconteceu de um paciente nosso usava aparelho e aí arrebentou um bracket do aparelho dele. E aí aquele aramezinho tava machucando a boca do paciente. A gente precisava que alguém fosse lá tirar. Chamamos o dentista, ele foi lá e aí você discute essa questão com ele. Então, também é uma profissão que pouca gente sabe que atua dentro da terapia, que pode atuar dentro da terapia intensiva. Então, a gente precisa ter uma visão holística, uma visão 360 graus. O round, na verdade, ele não é mandatório. Como eu falei para vocês, cada um vai dar a sua visão relacionado à sua abordagem, né? O que você faz, qual é o seu papel dentro da terapia intensiva, qual é o seu papel em relação ao cuidado daquele paciente. Então é por isso que a gente fala que mas eu peguei ali a avaliação do médico, eu peguei a avaliação do enfermeiro. Não, você tem que fazer a sua, porque a sua avaliação vai buscar outras coisas, vai ter outros olhares. A nossa avaliação da fisioterapia, por exemplo, é uma avaliação muito focada na função, muito focada no status muscular daquele paciente. Como é que tá? Tá independente? Não tá? Tem força? Não tem? Diminuiu a força? Tá com hipertonia? Tá com hipotonia? Ficou vários dias com bloqueador neuromuscular, teve perda de força, não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo, não consegue ficar de pé, não tem independência para sentar. Então, é uma visão diferente. Então, ter essa visão de vários profissionais é extremamente importante para esse cuidado, para que esse cuidado seja mais completo para esse paciente, tá? E aí, como eu falei para vocês, cada um vai apresentar a sua visão. E você, enquanto fisioterapeuta, o que te cabe, né, apresentar desse paciente? Então, de uns tempos para cá, ficou muito convencionado, né, que a gente tem que apresentar os parâmetros da ventilação mecânica. E aí, antes de dar esse exemplo para vocês, eu quero contar uma história que aconteceu comigo assim que eu comecei a trabalhar em terapia intensiva. Eu trabalhava em um hospital público e aí ninguém tinha me contado do round, eu não sabia o que eu tinha que fazer ali, e aí o médico rotina chegava para passar o round, tipo assim, era 3 e pouca da tarde, um pouquinho depois do almoço, logo depois da visita. E aí ele sentava e chamava o enfermeiro, chamava o médico plantonista e ia passando o round. Aí eu ficava ouvindo, né? Ninguém me falou o que eu tinha que falar, o que acontecia ali, né? Aí ele virou e falou assim: Físio, e o paciente estava secretivo? Aí eu falei assim, tava. E a secreção, como é que tava? Aí eu disse. Aí eu via que, assim, ele não ia me dar a oportunidade de eu falar. E aí um dia ele pegou e discutiu. Aí, na segunda vez que ele tava lá para passar o round, aí ele pegou de um outro paciente. Ele, não, então, a gente vai deixar esse paciente, vai continuar com esse paciente sedado, vai manter ele em ventilação mecânica controlada. Eu falei assim, não, então, mas a sedação dele foi pausada hoje de manhã para fazer o despertar diário e ele ficou super bem, eu passei ele para PSV. Aí ele encostou na cadeira, ele, como assim? Eu falei assim, inclusive eu acabei de avaliar o neurológico dele, o paciente que já tá acordando, tá com raiz ali entre -3 e -2, eu acho que dá pra gente começar a tocar o desmame dele. Aí ele passou a me olhar com um olhar diferente. E aí entra numa questão muito importante que eu sempre falo para os meus alunos, é o seguinte, não tem profissional com superioridade dentro da terapia intensiva. Cada um sabe do que precisa fazer. Só que muitas vezes a gente tem essa cultura, né, médica-alocêntrica, em que o round fica focado no médico. E aí é como se fosse o médico tomando a lição de cada um e cada um só responde o que ele pergunta e vida que segue. Graças a Deus eu tenho a sorte, né, de trabalhar em um hospital onde é instituído, né, isso já é uma cultura do setor que eu trabalho, em que todos os profissionais colocam as suas opiniões. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. E quando não é assim, você precisa se colocar. Então você precisa estar, o quê? Fundamentado para colocar as suas opiniões, a sua avaliação, falar sobre a sua conduta, dizer por que você escolheu aquela conduta, por que aquilo vai ser bom para o paciente, qual a sua expectativa em relação àquilo. Então, primeira coisa, né? O que você precisa levar para o round? Uma avaliação decente do paciente.
Procura saber que horas acontece o round no seu setor, porque isso varia muito. Tem setores que o round começa de manhã cedinho, tem setores que o round é no final da tarde, tem setores que não tem horário definido. Então, assim, primeira coisa, você precisa ter uma avaliação estruturada daquele paciente. Você vai avaliar nível de consciência, você vai avaliar sinais vitais, você vai avaliar se esse paciente vem em ventilação mecânica, como é que está a ventilação mecânica daquele paciente. Você vai avaliar o status funcional, o que o paciente é capaz de fazer. Ah, paciente tá com MRC de tanto. Isso não quer dizer nada no round. Para quem não é fisioterapeuta, isso diz muito pouco. O que você vai dizer? Ah, o paciente é capaz de sentar sozinho, ele tem um bom controle de tronco. Ah, o paciente ele consegue ficar sentado fora do leito. Ah, é possível que esse paciente tome banho fora do leito. E aí, uma das coisas que é muito legal, né, que a gente começou a convencionar no setor que eu trabalho já há um tempinho, é o seguinte: qual paciente vai para o banho? Por quê? Você precisa saber se esse paciente tem condição de sentar fora do leito sozinho, para ir na cadeira higiênica para o banho. Ah, não, pô, o paciente já pode tomar banho em pé sem problema. Ah, precisa de oxigênio para o banho? Não, não precisa. Então, isso tudo é discutido onde? No round, com base na avaliação que você traz. Então, geralmente começa assim: o médico plantonista apresenta o caso, então ele fala: ah, paciente fulano de tal, 69 anos, hipertenso, diabético, deu entrada por motivo tal, passou as últimas horas tal, e aí você vai dizer: ó, avaliei o paciente aqui, a ventilação mecânica, né? Se tiver em ventilação mecânica, tá desse jeito. Ou então, ah, não, tá com suplementação de oxigênio. Tá com que tipo de suplementação? Ah, ó, catéter nasal, máscara reservatório, macronebulização, Venturi, VNI, Senaf. Você precisa discriminar. Não, a nossa programação é ir reduzindo. Já tentei reduzir o oxigênio, mas o paciente não tolerou, tive que retornar. Ó, tirei o paciente do catéter nasal. Ó, desliguei o O2 aqui, ó, mas o paciente não tolerou. Então, isso vai criando um olhar da equipe para você, que é um olhar de confiança. Quando eu me lembro a primeira vez que eu falei assim: olha, tirei o catéter nasal do paciente. Ah, mas a PO2 dele ideal tá abaixo da PO2 dele ideal. Eu falei assim: gente, então, não se usa mais isso, né? Num paciente em insuficiência respiratória, em terapia intensiva, um paciente está com uma disfunção pulmonar, a gente não vai usar. Inclusive, se vocês quiserem, eu tenho um artigo para poder mandar para vocês e tal. E aí o pessoal diz: ah, não sabia. Como é que é isso? É claro que os primeiros olhares foram assim, ó. O que essa garota tá falando? Mas você tem o quê? Que se fundamentar. E é por isso que eu falo assim, você precisa ter segurança para estabelecer as suas condutas. Essa segurança vem da onde? De você falar mais alto? Não, de você ter embasamento. Ah, de onde você tá tirando isso? No Instituto Vozes da minha cabeça? Não, eu tô tirando isso aqui, ó, da comunidade científica, através desse artigo aqui, ó, através desses artigos, através desse. E isso demonstra à equipe que eles podem confiar na tua avaliação. Mas você precisa trazer esse embasamento todo pro round. Então, ó, uma avaliação adequada. Ah, Beth, mas paciente não... Isso é clássico, né? O médico me perguntou como é que estava a secreção do paciente, só que o paciente não tinha ali nada de necessidade de aspirar. Você vai falar, pessoal, olha só, no período não precisou aspirar o paciente, a aspiração não é rotina, né? A aspiração a gente só vai aspirar esse paciente quando ele precisar. Durante o meu atendimento não foi necessário aspirar, o paciente não tinha nenhum indício que tinha secreção ali para aspirar, não aspirei. Então, não estava secretivo. A ausculta não me dizia nada, o ventilador não me dizia nada que tinha secreção e por aí vai. Senão a gente perpetua essa cultura de que a gente é um mop do pulmão. Sabe o que é mop? Aquele negocinho que você passa pano na casa? A gente não é passador de pano no pulmão. A gente não a nossa função não é aspirar meleca. A gente tem uma função muito maior ali. E aí, quando você vê o fisioterapeuta acuado, caladinho lá no canto do round, sem se colocar, ah, mas a equipe médica não me dá voz. Você já tentou falar? Você já tentou se posicionar e dizer assim, olha só, e aí chegam pra gente assim, ó, isso é uma outra coisa também clássica. Olha, físio, vamos fazer aqui, ó, VNI 3 vezes por dia, tá? VNI intermitente, aí eu falo assim, não.
Por que não? Eu falei assim, porque se tivesse necessidade de VNI, eu já tinha colocado. O paciente não precisa de VNI por conta disso, eu tô fazendo um trabalho com ele nesse aspecto. E aí você precisa, quando você negar uma conduta, você precisa estar fundamentado, embasado, justificado. Não é dizer não porque não e nem sim porque sim. Você precisa explicar. E aí treinar essa argumentação é extremamente importante. Porque na primeira vez você vai gaguejar, você vai se sentir inseguro, porque ensinaram pra gente, né, em algum lugar aí do astral, que o médico era um semideus. E não é, gente. Um médico é profissional como a gente. Ele entende de medicina, assim como a enfermagem entende de enfermagem e a fisioterapia entende de fisioterapia. E quando a gente se coloca nesse papel do round de dizer assim, o médico sabe mais do que eu, se o médico tá falando é porque ele tem razão, cara, já começa aí muito errado. Aí você nunca vai ter segurança. As suas condutas nunca vão ser respeitadas. Você vai continuar sendo um reprodutor de técnicas. O fisioterapeuta que é um reprodutor de técnicas, ele é facilmente descartável de qualquer terapia intensiva. E aí, quando eu tenho um aluno que fala assim, eu tô com medo de ser mandado embora porque tá tendo demissão em massa no setor que eu trabalho. A gente sabe que existem situações em que realmente eles mandam de uma forma aleatória embora. Mas se um fisioterapeuta não tem caô, né, com ele não tem nenhuma reclamação dele em relação às condutas, ele é tecnicamente bem embasado, atende bem os pacientes, não dá migué no plantão, cara, esse cara é o último da lista para ser mandado embora. Então, e uma pessoa que a equipe médica respeite, que a equipe de enfermagem respeite, que a rotina respeite, tudo isso faz com que você fique mais seguro dentro da terapia intensiva e com tanto medo de ser mandado embora, né? Eu às vezes vejo, mas no meu setor não para ninguém e tal, e aí entra no contexto, quem eram esses profissionais que estavam lá? Muitas vezes eram profissionais que achavam que fazia parte da atribuição dele enquanto fisioterapeuta entrar no leito, aspirar o paciente, ou colocar o paciente sentado de qualquer jeito, volta o paciente para o leito, evolui e vai embora. Não é, né, gente? Aí não sabe se comunicar em relação a nenhuma conduta. Vai pro round e não sabe dar nenhuma impressão, ou então fica calado o tempo todo. Você precisa colocar o que você viu. Beth, de todas as vezes que você foi pro round, você sabia de tudo que estavam falando? Não, e muitas vezes eu perguntava. Até hoje. Falei assim, menina, mas não sabia disso, não sabia dessa correlação dessa patologia com essa, não sabia que tal remédio dava isso. E aí você vai, com isso, agregando conhecimento. Gente, presta atenção. As áreas da saúde, todas elas, né? Mas vamos colocar dentro do nosso meio aqui da terapia intensiva. Fisioterapia, enfermagem, medicina, eu digo que é a ciência do já visto. O que é a ciência do já visto? Quanto mais você vê, mais você aprende. E aí, você pode até tomar uma cabeçada na primeira, mas aí aquilo te serve de experiência. Você fala assim, já cuidei de um paciente assim. Já vi isso acontecer dessa forma. Não é colocar todos os pacientes dentro da mesma caixa, mas é treinar o seu olhar para as tretas. Quando você sabe que uma treta tá vindo, você já se prepara. Fala assim, da outra vez eu fiz desse jeito. Será que se eu fizer desse mesmo jeito vai adiantar? Você já tem uma história. E aí o round te ajuda nisso. O round, ele muitas vezes funciona não só para essa continuidade do cuidado, para essa discussão, para essa abordagem mais ampla, mas também como uma possibilidade de educação continuada. Por quê? Como os casos estão sendo discutidos ali, dentro de uma terapia intensiva você tem diversos tipos de pacientes, diversas patologias, às vezes diversas apresentações da mesma patologia, você sempre vai estar aprendendo. Então, isso tudo tem que ficar ali, no seu caderninho mental, que você não tem um caderninho físico, que tem um caderninho mental. Anotando isso para que todas as vezes que isso apareça, você já tenha mais ou menos uma noção do que acontece. Um outro exemplo que eu queria dar para vocês, da importância desse olhar multiprofissional e por que é importante a gente avaliar, eu cheguei no meu último plantão, inclusive, aí fui avaliar um paciente e aí falaram para mim assim, paciente não está interagindo. O paciente não está interagindo, a gente já está com a proposta de tocar a interrupção da ventilação mecânica dela, porque ela estava traqueostomizada e tal, mas ela não interage, só fica com o olho aberto, não acompanha com o olhar, não segue nenhum comando e tal. Aí, beleza, fui avaliar. Quando eu cheguei para avaliar, a paciente já acompanhava com o olhar,
não apertava tanto a mão, mas já tinha um esboço ali, na verdade ela tinha uma fraqueza e tal. E aí quando eu fui pro round, eu já trouxe uma perspectiva diferente. Por quê? O médico avaliou primeiro, eu fui avaliar algumas horas depois aquela paciente. Quando eu cheguei para avaliar, a paciente já era outra. E aí eu já disse, não, olha, quando eu fui avaliar, a paciente me acompanhou com o olhar, já abriu a boca quando eu solicitei, já teve uma tentativa de esboço de apertar minha mão. Então isso já muda a nossa conduta. Ou então, quando eu fui avaliar, o paciente não estava com febre. Quando o enfermeiro passou, o paciente já estava ali com 38, 39 de febre. Entende que essa característica dinâmica dos pacientes dentro da terapia intensiva requer uma quantidade maior de olhares? Entende como esse discurso, com o tempo, dentro do round, acaba atuando como educação continuada? Então, assim, não existe conhecimento específico de nenhuma área. Existe o olhar. Você está ali dentro da terapia intensiva para fazer aquele olhar relacionado à fisioterapia, mas na hora de discutir, esses saberes se complementam. E aí, quando um sabe do que o outro está falando, fica muito mais fácil. Por exemplo, a gente sabe da atuação de determinados fármacos, o que isso vai ajudar na ventilação, o que isso pode atrapalhar na ventilação. A gente sabe que o bloqueador muscular, se ele fica muito tempo nesse paciente, a gente vai ter uma perda de função, uma perda de força, esse paciente vai ficar miopático. Então, entende como não é guardar o conhecimento numa caixinha? No round, quanto mais você discute, quanto mais você conversa sobre aquela patologia, sobre os diferentes olhares daquela patologia, quem ganha é a equipe como um todo. E o paciente, nem se fala, né? E aí, para a gente concluir, né, o nosso bate-papo e eu abrir para vocês fazerem perguntas, eu queria responder uma pergunta que sempre me fazem. Beth, preciso registrar o que foi falado no round? Claro! Você precisa dizer, se não for na sua evolução, que seja uma evolução à parte. Precisa dizer o que ficou discutido ali, porque do round, além de você contar da tua avaliação, vão ser tomadas medidas. Tipo assim, a gente vai fazer o quê? Qual é a proposta? Vamos tentar desmamar esse paciente do oxigênio. Vamos tocar o desmame desse paciente. Vamos tentar colocar esse paciente, intensificar a parte motora para esse paciente, quem sabe, amanhã ir para a enfermaria. Vamos ver se o paciente consegue uma funcionalidade maior para tomar banho no chuveiro. Isso falando da parte da fisioterapia. Vamos usar um treinamento de um incentivador para poder ajudar esse paciente a ganhar carga, um power brief para esse paciente ganhar a força da musculatura inspiratória e a gente conseguir ventilar melhor aquela área. E amanhã a gente faz uma nova radiografia para ver o que a gente ganhou com ele. Entende? Aí você sai dali com um plano de ação. Você não sai ali com uma listinha de tarefas do que você precisa fazer. Aqui, eu vou trocar o fixador, vou botar o filtro, vou coletar a secreção. Não é isso. Não é isso. Você precisa dizer assim, metas. Estabelecer metas. O round serve para isso. Para a gente estabelecer metas e ver se no dia seguinte a gente conseguiu atingir. Ver se daqui a uma semana conseguiu atingir. Então, metas de curto, metas de médio, metas de longo prazo. Então, o round ele serve para isso. E para isso precisa estar registrado. Por quê? Palavras, irmão, o vento leva. Então, se você disse uma coisinha aqui hoje no round, amanhã é outra equipe. Se isso não está descrito, se isso não tem uma rotina de registro, você perde. E aí, em alguns lugares, você tem o prontuário, só que aí no prontuário acaba ficando um acúmulo de informações muito grande e a informação principal acaba se perdendo. Ou então você tem o livro de plantão, né? Muitos serviços utilizam agora um formato digital, onde você tem uma pasta no servidor do hospital ou no Google Drive, alguma coisa assim, onde você coloca ali a evolução daquele paciente e você coloca o que foi determinado no round, o que foi feito principalmente de conduta, se teve alguma coisa excepcional que aconteceu com aquele paciente. O paciente teve uma intercorrência, a gente vai registrar lá. Então, isso é fundamental para a gente ter esse olhar de continuidade, para a gente poder garantir que o que foi estipulado no round vai ser cumprido. Senão, eu falo assim, por exemplo, o paciente começou a fazer febre. O pessoal da enfermagem vai coletar a cultura de secreção, vamos trocar acesso desse paciente, vamos ver se aumenta o volume de secreção, vamos ver se vai fazer febre e tal. No dia seguinte, aí ninguém escreveu.
no dia seguinte não se sabe nem que foi pedido para trocar o acesso. Que não sabe nem que pediram para coletar a cultura. Não sabe nem que pediu para ficar de olho na febre, porque tinha feito febre no dia anterior. Então, são essas coisas que impactam muito e faz a gente dar um passo para trás. Aí dá um passo para trás. E isso pode agravar o caso do paciente, dependendo do que foi deixado na pendência. Então, a gente já começa organizando todo esse rolê, né? Toda essa vida do paciente. De novo, com a apresentação do caso, com a impressão de todos os profissionais daquele paciente, a complementação de informações, entrou tal medicação, saiu tal medicação, a fisioterapia fez isso, olha, o paciente nos cuidados da enfermagem viu que está abrindo uma lesão na sacra, olha, viu que ele não aceitou bem a dieta hoje, não evacuou 3 dias, olha, a diurese está desse jeito. Então, isso tudo faz parte desse processo. E a partir daí são estipuladas metas que devem ser registradas para no dia seguinte, para na semana seguinte ter um acompanhamento para ver se essas metas foram atingidas ou não, junto com as pendências. O que ficou de pendência para esse dia? O que ficou de pendência para o dia seguinte? Vamos levar esse paciente para fazer uma ressonância. Então vai lá, vai agendar na quarta-feira da semana que vem. Tem que estar lá no round, passando dia a dia para a galera lembrar que na quarta-feira tem que levar o paciente para a ressonância. Entende? Então o round ele é fundamental dentro de uma terapia intensiva. Eu não consigo imaginar um setor de terapia intensiva que funcione sem round, mas a gente sabe que por aí ainda existe. Então, se no seu setor não existe, estimule isso, estimule a ter um momento em que os profissionais possam sentar juntos e conversar sobre os pacientes para que esse paciente saia o mais rápido possível, com o máximo de funcionalidade possível ali do seu CTI. Então, queria dar 2 recados para vocês. O primeiro, na quinta-feira a gente tem o Papo do Plantão, que é nosso bate-papo que acontece quinta-feira às 7 da manhã, cedinho, na hora de pegar o plantão. E a gente vai discutir essa semana um tema que inclusive complementa o que a gente está falando aqui hoje. Quem é o profissional mais importante da terapia intensiva? Então a gente vai conversar sobre isso no Papo do Plantão. Quero que vocês estejam presentes para a gente contar aí os causos e eu dar uma visão para vocês um pouquinho diferente do que a galera costuma falar, tá? Aproveitando aí o ensejo do nosso amigo que tá lá no Big Brother e falou que ele tinha uma enfermeira só para ele. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas ampliar o olhar porque a gente precisa falar sobre esse assunto. E o meu segundo recado é avisar que lá no link da bio você tem no primeiro link a inscrição para a Jornada da Terapia Intensiva. O que é isso? A Jornada da Terapia Intensiva é um evento que vai acontecer nos dias 30 de janeiro, 1º de fevereiro e 3 de fevereiro. São 3 aulas 100% online, 100% gratuitas, onde eu vou mostrar para você qual é o caminho para você dominar a terapia intensiva e faturar pelo menos R$ 6.500 por mês. Como é que você faz para você estar seguro desse ambiente, nesse ambiente que todo mundo acha que é o bicho-papão da área da saúde? Eu vou mostrar para vocês que não é esse temor todo, esse fantasma todo. Então aproveita, vai lá, se inscreve. Participa do grupo do WhatsApp que a gente montou lá especialmente para vocês, porque vai ter muita coisa legal. Além do grupo do WhatsApp, a gente vai ter também uma comunidade, quando começar o evento, uma comunidade exclusiva para quem tiver inscrito no evento, onde a gente vai ter a possibilidade lá de materiais específicos. Eu vou colocar lá alguns documentos, alguns artigos importantes do que a gente vai falar durante a aula. E quem tiver inscrito vai correr o grande risco de ganhar um super presente da FCTI que vai mudar a vida profissional de vocês. Então, se eu fosse você, eu já me inscreveria logo agora no final da live, beleza? Então, muito obrigada para todo mundo que esteve aqui. Semana que vem a gente está de volta com mais uma aulinha para a gente descomplicar a terapia intensiva e fundamentar vocês. Agora, não esquece. Atenção, atenção. Atenção aos fundamentos. Beijo grande.